Meu primeiro relatório foi em novembro, depois do Dia de Ação de Graças, quando começamos a ouvir sobre os incidentes. Temos ouvido falar de espancamentos. Parece o som de um punho batendo em uma mão. Nas últimas 2 semanas, eu diria que foram mais ou menos 50 ou 60 pancadas assim. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é Um Mundo Cruel. Hoje vou contar a história de uma garotinha cuja mãe nunca gostou muito dela desde o início. Mas então, quando a mãe arrumou um novo namorado, as coisas para a criança ficaram muito piores. Esta é a história de Mercedes LaSoya. Mercedes LaSoya nasceu em 3 de março de 2016, filha de sua mãe, Katrina Rose Mendoza, e de seu pai, Alfred LaSoya. Ela era uma menina feliz e carinhosa, ótima companhia. Mercedes adorava ir à escola, ir à igreja, se fantasiar e brincar com sua irmã e seus primos. Sua irmã Jordan era apenas um ano mais velha que ela, e as duas meninas eram as melhores amigas. A mãe de Mercedes, Katrina, teve muitas dificuldades desde jovem, pois sua própria mãe havia sido presa por agredir o irmão de Katrina. Desde então, ela viveu alternando entre os padrinhos e outros parentes. Katrina também foi mãe muito jovem. Ela deu à luz Mercedes quando tinha apenas 16 anos, e seu filho mais velho, Jordan, quando tinha só 15. Então, 2 meses depois que Mercedes nasceu, Katrina foi enviada para um centro de detenção juvenil por agredir a avó paterna da menina, Lorraine Martinez. O pai de Mercedes, Alfred, também tinha problemas. Ele lutava com sua saúde mental e já havia sido internado algumas vezes por causa disso. Embora o relacionamento de Katrina e Alfred fosse considerado ótimo no começo, rapidamente se tornou instável e às vezes até violento. Quando o casal terminou, a separação foi conturbada. A família de Alfred continuou em contato com Katrina para seguir vendo as meninas. Lorraine, mãe de Alfred, disse a Katrina que se precisasse de ajuda com as crianças ou de um lugar para ficar, seria muito bem-vinda. Essa é a mulher que Katrina já havia agredido. Mesmo assim, a jovem mãe nunca pediu ajuda. Por volta de outubro de 2021, Katrina começou a namorar um homem chamado José Ruiz, que ela conheceu em um clube de striptease onde trabalhava. Durante a semana do Dia de Ação de Graças de 2021, Mercedes e Jordan estavam ficando com a avó, Lorraine, e ela disse que durante essa visita percebeu uma mudança em Mercedes. Então, na véspera do Dia de Ação de Graças, Katrina e José apareceram na porta de Lorraine e de repente levaram as meninas. Essa seria a última vez que a avó veria Mercedes com vida. Porque 3 meses depois, em 7 de fevereiro de 2022, Katrina entrou correndo pelas portas do Southwest General Hospital, no Texas. Ela carregava sua filha de 5 anos, Mercedes, inconsciente, e a menina seria declarada morta pouco depois. Ao chegar à emergência, Mercedes apresentava vários ferimentos e ainda tinha comida na boca. Katrina contou às enfermeiras que alimentava sua filha quando desmaiou de repente e bateu a cabeça em um abajur. Mas ela tem 5 anos. Por que você estava dando comida para ela, afinal? Ela afirmou que depois disso, colocou Mercedes de volta sentada e continuou a alimentá-la. No entanto, a menininha havia desmaiado, então ela a levou às pressas para o hospital. A equipe médica logo percebeu que a morte de Mercedes não fora acidental e acionou as autoridades. A menina de 5 anos tinha partes do cabelo faltando na cabeça, que pareciam ter sido arrancadas. Ela também tinha hematomas, arranhões, cortes e inchaço em quase todas as partes visíveis do corpo. Isso incluía ferimentos no rosto, nas pernas, nas mãos e nos pés, sendo que os pés pareciam ter ferimentos de defesa. Mercedes estava sem várias unhas dos pés. Ela tinha dezenas de furinhos nos pés e o crânio fraturado. Os ferimentos dela estavam em vários estágios de cicatrização, indicando que ocorreram ao longo do tempo.
Parecia que a garotinha havia sofrido abuso físico extremo e tortura nas semanas que antecederam sua morte, se não por mais tempo. Quando foi realizada uma autópsia em Mercedes, o legista disse que não havia nenhuma lesão clara ou óbvia que tivesse causado sua morte, e que por ela ter tantos ferimentos, seria necessária uma investigação mais aprofundada para descobrir a causa exata. Apenas 5 dias depois, em 10 de fevereiro de 2022, a mãe de Mercedes, Katrina Mendoza, de 22 anos, foi presa. O namorado dela, José Ruiz, de 25 anos, também foi preso. Ambos foram acusados de lesão corporal em criança com graves danos físicos. Porém, os promotores afirmaram que as acusações podem ser agravadas conforme a investigação. Além disso, a irmã mais velha de Mercedes, Jordan, foi retirada de casa e ficou sob os cuidados dos serviços de proteção à criança. Disseram que ela não tinha ferimentos no corpo. De acordo com a mãe de Mercedes, Katrina, ela e as filhas se mudaram para a casa de José em janeiro. Mas poucos dias antes da morte de Mercedes, elas haviam se mudado e foram morar com uma amiga que vivia no mesmo condomínio. Enquanto moravam com José, Katrina disse que ele abusou de Mercedes após ela pedir sua ajuda para discipliná-la. A mãe afirmou que viu José enfiar fezes de cachorro na boca de Mercedes. Ele também fez o mesmo com meias cheias de urina. Uma vez, ele enfiou uma meia na boca dela e depois a arrancou tão rápido que acabou arrancando 2 dentes dela. Katrina disse que seu namorado batia na filha dela com um cinto, batia nela com o punho fechado usando anéis e a forçava a ficar de castigo no canto segurando objetos pesados. A mãe ainda insistiu que José também era violento com ela porque, é claro, ela também é vítima. Vemos isso com muita frequência nesses casos. Katrina continuou dizendo que quando Mercedes faleceu, ela já vinha piorando havia várias horas. Quando Mercedes perdeu a consciência, Katrina chamou José e pediu que as levasse ao hospital. Mesmo assim, elas demoraram para decidir ir. E quando finalmente decidiram ir, passaram por vários outros hospitais antes de finalmente chegarem à sala de emergência, onde Mercedes foi declarada morta. Quando José falou com as autoridades, sua história era bem diferente. Ele disse que, apesar de às vezes dar palmadas, beliscões e fazer Mercedes ficar no canto, nunca fez nada mais grave. Ele disse que era principalmente a mãe dela, Katrina, quem a maltratava. José também afirmou que isso acontecia porque Mercedes era a mais rebelde entre ela e a irmã. Agora, de acordo com José, Mercedes estava bem na manhã antes de morrer. Em certo momento, ela passou a vomitar várias vezes e depois teve dificuldade para respirar. Isso deixou ele e Katrina desesperados, sem saber o que fazer. Ele afirmou ter feito RCP em Mercedes várias vezes, mas não conseguiu explicar por que não ligaram para o 911 e, em vez disso, decidiram ir dirigindo até o hospital. Em um momento durante o interrogatório, José tentou culpar a irmã de Mercedes, Jordan, por arrancar tufos de cabelo da cabeça dela. Na verdade, os abusos contra Mercedes começaram quando ela tinha só algumas semanas de vida. A menininha nasceu prematura e não conseguiu ganhar peso por meses. No final das contas, o Estado tirou Mercedes e Jordan dos cuidados dos pais. De acordo com a tia da menina, Emily, Katrina uma vez disse a ela que Mercedes, que tinha apenas algumas semanas de vida na época, não comia há 2 ou 3 dias. Katrina também confidenciou a Emily que não tinha vínculo com Mercedes e sentia que nunca conseguiria ter um vínculo com ela. Depois que Mercedes e sua irmã foram retiradas dos cuidados dos pais, o Estado exigiu que Katrina fizesse aulas de orientação parental, terapia, educação sobre violência doméstica e exames toxicológicos. O pai das meninas, Alfred, se recusou a cumprir os serviços obrigatórios e, eventualmente, parou de visitar as filhas. Um plano de segurança foi criado para que as crianças ficassem com o pai de Katrina, que dividiria a guarda com ela. Mas a jovem mãe violava esse plano regularmente e mantinha as filhas afastadas do avô por dias, depois por semanas seguidas. Logo, Katrina passou a ficar com Mercedes e sua irmã em tempo integral, indo de casa em casa entre parentes, namorados e depois voltando.
Segundo a avó das meninas, Lorraine, Katrina sempre tratou Mercedes e sua irmã Jordan de forma diferente. Parecia que a mãe favorecia Jordan em relação a Mercedes. Katrina sempre dizia para Jordan o quanto a amava e sentia sua falta, mas não fazia o mesmo com Mercedes. Para muitos, parecia que Katrina não gostava da filha mais nova. Jordan era a filha boa, paparicada, e Mercedes era a ruim. Katrina dizia coisas horríveis como ela é irritante, ela está me tirando do sério e eu não a quero. Apesar de Mercedes e Jordan já terem idade suficiente, elas raramente iam à escola. Katrina depois diria que isso era só porque gostava muito de tê-las por perto. De acordo com Lorraine, o abuso físico contra Mercedes acontecia desde que ela tinha apenas algumas semanas de vida. Desde então, ela tinha visto sua neta com hematomas nos braços, no rosto, praticamente em todo o corpo. Uma vez, Mercedes decidiu cortar o cabelo com franja para poder esconder os hematomas na testa. Que triste isso, né? Lorraine e a tia de Mercedes, Emily, afirmaram que já haviam contatado o Serviço de Proteção à Criança várias vezes antes. Elas também tentaram obter a guarda das meninas ao longo dos anos, mas nunca tiveram sucesso. Segundo os familiares, eles tentaram obter a guarda da menina várias vezes, mas ela sempre voltava para a mãe. Nós tentamos. Todo mundo tentava todo ano. Temos os números dos casos. Nós temos, mensagens mostrando que tentamos fazer tudo do jeito certo. Não sei o que mais esperavam que fizéssemos, bater nela, mas Valerie Rios é a tia-avó de Mercedes Lassoia por parte de pai. Rios afirma que a família tentou várias vezes obter a guarda da menina e relatou repetidamente o suposto abuso à polícia e aos serviços de proteção à criança. Infelizmente, nada foi feito. Quando Mercedes tinha apenas 2 anos, os serviços de proteção à criança foram acionados e encontraram grandes hematomas em forma de mão no corpo dela. A agência acabou decidindo que Katrina supervisionou sua filha de forma negligente, mas não puderam afirmar se ela foi quem a maltratou fisicamente. As anotações dos agentes de uma visita com Mercedes diziam: Mercedes tem medo da mãe e a irmã às vezes assume a culpa por coisas, pois sabe que a mãe não vai discipliná-la da mesma forma. Meses antes de sua morte, os serviços de proteção à criança foram acionados com mais frequência por preocupações com a menina. Em 26 de novembro de 2021, a agência foi contatada e informaram que a mãe de Mercedes havia batido em seu rosto, resultando em hematomas roxos. Descobriu-se que ela tinha um vergão do tamanho de uma bola de golfe no rosto após ser atingida por um cinto. De acordo com o relatório da agência, Katrina estava usando Jordan para segurar Mercedes para que pudesse lhe dar palmadas. Outro relatório foi recebido afirmando que Katrina havia dito que não queria mais a Mercedes. Desta vez, também foi relatado que Katrina estava batendo tanto em Jordan quanto em Mercedes. Então, apenas 2 semanas antes de Mercedes ser morta, os serviços de proteção à criança foram notificados de que a mãe a fazia ajoelhar no arroz, segurar objetos pesados acima da cabeça por horas seguidas e dormir no armário todas as noites. A garotinha foi novamente observada com hematomas no rosto. Além disso, Katrina havia dito a uma amiga que trocaria Mercedes por um carro e um apartamento. De acordo com um vizinho chamado Gabriel Granado, que morava ao lado de José e Katrina, ele vinha ouvindo um som de pancada, como um punho batendo em uma mão, nas últimas 2 semanas. Ele disse que ouviu isso cerca de 50 vezes. Gabriel disse que ele e a namorada Gabriela relataram isso às autoridades perto do Dia de Ação de Graças. Desde então, Gabriela ligou para a polícia várias outras vezes, sendo a última no dia 5 de fevereiro, alguns dias antes de Mercedes morrer. Eu liguei para a polícia várias vezes e, especialmente daquela última vez, foi numa manhã de sábado. E eu liguei para a operadora e perguntei. Eu simplesmente sentia que dessa vez tinha algo um pouco diferente. Gabriela relata ter visto Mendoza agredir fisicamente sua filha no estacionamento do apartamento. Ela chutou para o lado e, claro, nós ligamos e não foi a única vez. Chamadas repetidas não tiraram a criança de casa. Nós realmente chamamos a polícia, fizemos o que podíamos, fizemos o que tínhamos que relatar. Eu perdi a fé. Os vizinhos disseram que a situação piorou recentemente, levando a última chamada para a polícia. Eles enviaram alguém em 15 minutos, mas ninguém atendeu, então nada foi feito. Eu chorei.
Parentes relataram hoje que tentaram várias vezes acionar a polícia e os serviços de proteção à criança, mas não conseguiram que retirassem a criança. É angustiante saber que você tentou e não conseguiu mudar isso. Outra vizinha chamou a polícia em janeiro de 2022. Ele relatou que podia ouvir uma criança gritando como se estivesse apanhando. Durante a ligação, o vizinho afirmou: ela só fica dizendo ai, ai, ai. Quando a polícia foi até o apartamento, José e Katrina conseguiram convencê-los de que Mercedes era apenas uma criança desobediente que chorava alto apesar dos castigos leves que recebia. E os policiais foram embora. Em agosto de 2023, Katrina aceitou um acordo judicial e se declarou culpada de uma acusação de agressão a uma criança causando lesão corporal grave por omissão. Como parte do acordo, ela deveria testemunhar contra seu namorado, José Ruiz, durante o julgamento dele. Katrina mais tarde seria condenada a 45 anos de prisão, a pena máxima possível para sua condenação. José então iria a julgamento em março de 2024, e sua defesa argumentaria que foi Katrina quem matou sua filha, não José. Durante esse período, o legista testemunhou que Mercedes morreu de rabdomiólise, uma condição comum com exercícios intensos ou, no caso dela, espancamentos severos. O legista afirmou que os rins dela ficaram sobrecarregados pelo volume de toxinas liberadas, devido às contusões e aos tecidos danificados, e eles pararam de funcionar, causando sua morte. A irmã da garota, Jordan, foi anteriormente entrevistada por peritos, e seu depoimento foi ouvido no julgamento. Eu comecei matemática. Started putting thumbtacks in her feet. She was in the closet. Okay. And then she peed on herself, and then Jose said, lick the pee, and then keep licking it and sleep it. And then Jose started putting thumbtacks. Last time, Cabelo de Joseph, boca da minha irmã. E cabelo cortado, e esses 2 dentes caíram. A menininha também contou aos investigadores que viu sua mãe segurar sua irmã debaixo d'água e pisar nos pés dela. No dia em que Mercedes morreu, ela disse que Katrina estava enfiando comida goela abaixo dela, mas a menininha continuava cuspindo a comida, e isso deixou Katrina com raiva. Então ela pegou a colher e a enfiou na garganta de Mercedes, o que fez com que a menininha caísse da cadeira e batesse a cabeça. Jurados veriam fotos do interior do apartamento de José. Percebeu-se tatinhas espalhadas pelo chão, produtos de limpeza sobre os balcões e tufos de cabelo em vários lugares diferentes. Agora Katrina deveria testemunhar contra José. Katrina foi chamada ao banco das testemunhas. Quando perguntaram sobre o dia em que Mercedes morreu, ela disse que não se lembrava e até riu por confundir os dias. Pronto, 7 de fevereiro, desculpa. Ela comentou sobre o relacionamento com as filhas. Você favoreceu Jordan em relação a Mercedes? Sim. Por que isso? Porque ela foi minha primogênita. Katrina também falou sobre uma vez em que José amarrou uma barra nos braços de Mercedes e a fez ficar em pé por horas com os braços abertos para os lados. Ele puxava o cabelo dela. Ele batia nela com o cinto. Ele usava a parte de metal do cinto. Ele fazia ela prender a respiração. E ao cobrir a boca e o nariz dela, ele arrancava o cabelo dela. Ele não deixava ela comer certos alimentos ou tomar certas bebidas. Ele a fazia ficar em pé por horas seguidas. Ele a privava de sono. Durante o julgamento, foi revelado que José vinha documentando o abuso de Mercedes por meio de fotos e vídeos que ele mantinha em seu celular. Uma foto mostrava Mercedes com hematomas por todo o rosto, boca inchada e 2 dentes faltando. Outra amostra com tufos de cabelo faltando. Em outra foto, que é uma captura de tela de uma campainha com vídeo ringue que ficava no armário, você pode ver os pezinhos de Mercedes tentando ficar em pé sobre taxinhas. A foto mais chocante era de Mercedes com fezes de cachorro espalhadas no rosto. Em vídeo exibido ao júri, Mercedes aparece no banco de trás do carro de José, após ele buscá-la na casa da mãe. Ela está segurando um galão sobre a cabeça, chorando e dizendo para José que está muito pesado.
Não, não está. Nem é pesado. Tire isso. Está cheio. Sim, eu sei, está cheio. Pegue isso. Pegue isso. Após as declarações finais, o júri deliberou por menos de 1 hora antes de considerar José culpado. Depois ele foi condenado à prisão perpétua. Na época em que Katrina foi sentenciada, a bisavó de Mercedes, Lupe Torres Morim, que tem a guarda de Jordan, falou. Veja o que ela disse. A bisavó da menina leu declarações feitas pela irmã de Mercedes, Jordan. Eu me pergunto por que minha mamãe permitiu que isso acontecesse com a minha irmã. Vovó, eu não consigo dormir à noite porque vejo minha irmãzinha sendo torturada. Não exatamente essa palavra, mas sendo machucada, sendo agredida. Vovó, eu não entendo por que a gente não deixou José. Vovó, eu tenho tanto medo que minha mãe venha um dia e me leve de volta para a casa do José. Vovó, eu amo a minha mamãe, mas eu tenho medo. Tenho medo que um dia ela venha e algo aconteça comigo, como aconteceu com a minha irmãzinha. Vovó, por favor, vovó, não deixe que me levem embora. Eu quero ficar com você. Vovó, eu realmente amo a minha mamãe, e eu realmente rezo por ela, e ela realmente faz tratamento. Vovó, me disseram na escola, ou outras crianças me perguntaram, sua mamãe é uma assassina? Ela matou a minha maninha? Como isso afetou a Jordan? Isso é sério e vai afetar sua pugilista, porque você é mãe. Obrigada por ouvir a história da Mercedes hoje. É tão devastadoramente triste que essa menininha nunca soube o que era ser amada pela mãe. E pensar que várias pessoas tentaram conseguir ajuda para a Mercedes desde o momento em que ela nasceu. Mesmo assim, ela foi ignorada várias vezes. Como você se sente sobre isso? Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir contar essas histórias, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E ative as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, que é pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel hoje. Até a próxima. Se cuidem, pessoal. Tchau! Obrigada aos apoiadores do Mundo Cruel. Mais conteúdo do Mundo Cruel disponível no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.